Bom dia a todo mundo que está entrando, mais uma aula. Hoje, dia 13 de maio de 2021, dia que comemoramos a libertação dos escravos, né? A Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio. Então, nosso país, que vivia em escravidão, agora nós não temos mais escravos no país, né? Dia 13 de maio. O povo está entrando e nós vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar com a nossa leitura. Nós estamos lendo Barba Azul. Talvez você ache uma leitura pesada, porque fala de corpos, fala de morte, né? Mas lembra que é um conto. E todo conto tem as tragédias do conto, né? Vocês agora não são mais aluninhos de primeiro ano, de segundo ano, nem de terceiro, mas vocês agora, daqui para frente, vão ter leituras mais densas. O que são leituras densas? São leituras mais assim elaboradas, né? Mais voltadas para o público adolescente. Então, vocês são agora pré-adolescentes, daqui a pouco estarão crescendo, chegando na idade dos teens. Então, vocês precisam de uma leitura mais elaborada. Muda-se um monte de coisa conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo maturidade para entender um pouco mais dessas leituras. Então, nós fizemos algumas pausas, né? A primeira pausa foi aqui, ó. A professora até marcou para vocês. E ontem a nossa pausa foi um pouquinho mais abaixo. Então, a gente viu que a chave estava manchada de sangue, né? Que a esposa lá descobriu alguns corpos. E aí, eu quero voltar um pouquinho. Quando o Barba Azul ficou muito bravo e falou para ela assim: Senhora, você deve morrer. O perverso declarou: Sua hora chegou. Ai, já que não há escapatória, ela respondeu, fitando com os olhos cheios de lágrimas. Dá-me apenas algum tempo para que eu possa fazer minhas orações. Vou dar-lhe um quarto de hora, disse o marido, mas nem um segundo a mais. Quando a mulher ficou sozinha, chamou sua irmã e disse-lhe: Irmã Ana, pois esse era seu nome, eu imploro, suba para o topo da torre e veja se nossos irmãos estão a caminho daqui. Eles prometeram me fazer uma visita hoje, ainda hoje. Se você avistar um deles, faça um sinal para que se apressem. Ana subiu rapidamente ao alto da torre e, de vez em quando, ouvia a pobre mulher perguntar desesperada: Ana, querida irmã Ana, não está vendo ninguém chegar? E a irmã respondia: Não vejo nada, apenas o sol ofuscante e o capim verdejante. Nesta hora, Barba Azul pegou um sabre enorme e gritou a plenos pulmões: Desça já, ou subirei aí para buscá-la. Apenas me dê mais um segundo, eu imploro. Sua esposa respondeu e logo sussurrou: Ana, querida irmã Ana, você vê alguém vindo para cá? Não, oh não, querida irmã, apenas um rebanho de ovelhas. Trate de descer depressa, berrou Barba Azul. Só mais um segundo, respondeu a esposa que gritou. Ana, querida irmã Ana, você vê alguém vindo para cá? Eu vejo 2 cavaleiros vindo para cá, mas ainda estão muito longe. Ela respondeu. Um momento depois, gritou. Graças a Deus, são nossos irmãos. Estou fazendo todos os sinais possíveis para que se apressem. Barba Azul rugiu tão alto que a casa inteira estremeceu. Sua infeliz esposa desceu as escadas aos prantos, com os cabelos revoltos, e se atirou aos pés do marido. Nada que você faça poderá me comover, disse Barba Azul. Prepare-se para morrer. Com uma mão, a agarrou pelos cabelos e com a outra ergueu o sabre no ar, pronto para lhe cortar a cabeça. A pobre mulher se virou para ele com os olhos esmaecidos, suplicou que lhe desse um momento para se preparar para a morte. Está
Quase lá, hein? A mulher está quase morrendo, hein? Não, não, disse Barba Azul. Prepare-se para conhecer o seu criador. E erguendo o braço, nesse instante bateram à porta com tanta força que Barba Azul ficou simplesmente paralisado. A porta foi arrombada com violência e por ela entraram 2 soberbos cavaleiros que, empunhando as espadas, galoparam em direção a Barba Azul. Reconhecendo os irmãos de sua mulher, um era um dragão e o outro um mosqueteiro, fugiu na esperança de escapar, mas os 2 irmãos não tiveram misericórdia e atravessaram seu corpo com as espadas e o deixaram cair morto. A esposa, completamente extenuada, mal teve forças para se levantar e abraçar os irmãos. Descobriu-se que Barba Azul não havia deixado herdeiros, e assim a mulher recebeu a posse de todos os seus bens. Ela empregou parte de sua fortuna para casar a irmã Ana com um jovem fidalgo, que estava profundamente apaixonado por ela. Outra parte empregou para ajudar seus 2 irmãos, e o restante usou para se casar com um nobre homem que ajudou a banir a memória dos dias terríveis que passou com Barba Azul. Talvez vocês falem assim, professora, que história, que coisa terrível. Ele pagou com a própria vida. Sim, ele era um homem mau, né? Todo mundo tinha medo dele e tinha motivo para ter medo. Ele era realmente um homem muito mau, né? Amanhã, talvez vocês estejam pensando assim, nossa, a professora contou a história toda. O que vai ser amanhã? Amanhã eu tenho uma surpresa relacionada a essa história. Lembra que vocês sabem que a professora está fazendo o quê, né? A professora está orientando vocês como fazer uma reescrita. Então, prestem atenção que amanhã nós vamos ter algo para fazer baseados nessa história, certo? Valendo nota para a prova. Então, você que ouviu toda a história do Barba Azul e ficou meio chocado com essa história, não fique, tá? Porque daqui para frente vocês estão crescendo, vocês verão contos mais elaborados, não voltados só para o público infantil, aquele negócio mansinho, mas teremos outros contos assim mais elaborados para vocês. Afinal de contas, vocês estão entrando na puberdade. Então, vocês terão, né, oportunidade de ouvir, de ler, né, de conhecer outros contos. Tá joia? Vamos começar a nossa aula? Eu quero hoje chamar a atenção de vocês para a aula da professora Karen, né? Quero colocar aqui a apresentação dos slides, vamos começar por ela. Então, ó, Centro de Mídias, essa aula foi ministrada pela professora Karen, deixa eu ver quando foi. A professora sempre faz um compilado, né? Sempre faz uma revisão daquilo que vocês já estudaram. Então, essa aula vocês tiveram na terça-feira, dia 4 de maio. A professora Karen deu essa aula para vocês no dia 4. E hoje, dia 13, nós estamos fazendo uma revisãozinha. Não tivemos aula no dia da reunião, então, por isso que vocês pensam assim, nossa, faz tanto tempo que eu tive essa aula, né? Pois é, mas dá tempo da gente fazer uma revisãozinha. A habilidade que ela defendeu foi ler e compreender com autonomia, instruções de montagem, regras de jogo, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo da vida cotidiana, compreendendo a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de cada gênero, predomínio de verbos no imperativo ou infinitivo, por exemplo. Então, a professora vai chamar a atenção de vocês para essa habilidade. EF03, LP11. Nós vamos entrar hoje na aula 1, se der tempo, nós vamos para a aula 2, tá bom? A aula 1 defende que você vai ler para saber mais sobre os textos instrucionais. Esse é o tema da nossa aula de hoje. O que vamos aprender hoje? Nesta aula,
Vamos relembrar o que é um texto instrucional e onde podemos encontrar o texto instrucional. Também conheceremos melhor as etapas desta sequência didática e o que fará no fim deste estudo. Então, preste atenção que tem tarefinha, tá? Leia a reportagem do jornal Joca. Envie vídeos com a sua opinião sobre filmes, livros e séries, tá bom? Muito interessante isso aqui. Sabe quando a gente acaba um livro ou filme e sente vontade de contar o que achou dele para os amigos? Agora, você poderá compartilhar a sua opinião com os leitores do Joca de todo o país. Participe da campanha Minha Opinião no Joca. Você pode enviar para a redação do jornal um vídeo em que conta o que achou de determinado livro, filme ou série. As melhores gravações serão postadas no TV Joca, nosso canal no YouTube. Para entrar na campanha, siga as instruções abaixo e aproveite, as inscrições foram prorrogadas até o dia 19 de outubro. Então, isso aqui é um texto instrucional. Ele está dando instruções de como você vai ver publicada a sua opinião, né? Sua opinião no Joca. O vídeo pode ser gravado com uma câmera comum. A do celular serve. Apenas se certifique de testar a qualidade do som antes de começar a filmar e verificar se a luz do local da gravação está boa. Então, eu sempre que vou gravar as aulas para vocês, eu preciso estar numa posição favorável à luz do sol. Então, às vezes, eu fico mexendo aqui na minha mesinha, na intenção de que a luz do sol fique bem de frente para o meu rosto, para que vocês me vejam. Lá na escola, isso não é possível. Então, às vezes, vocês me veem de forma mais escura, porque a luz é desfavorável. A nossa janela fica um pouco longe da tomada, mas aqui em casa eu consigo fazer uma gravação melhor, né? Só aceitaremos vídeos que falarem de livros, filmes ou séries, que sejam livres para todos os públicos. Se tiver dúvidas em relação a isso, mande um e-mail para joca@magiadeler.com.br. Magia de ler. Nós ajudaremos a checar a classificação indicativa do produto. Capriche na hora de falar a sua opinião. Não vale dizer apenas gostei desse livro porque é legal. Não. Cite os pontos positivos, os pontos negativos, do que mais gostou, do que menos gostou. Quanto mais completa for a sua fala, melhor. É importante que seu comentário traga informações como nome do livro, filme ou série, autor do livro, diretor do filme ou série, ano de publicação do livro ou de lançamento do filme ou série, editora que publicou o livro ou estúdio que produziu o filme ou a série. Os vídeos devem ter, no mínimo, 1 minuto. E, no máximo, 4 minutos. Seja criativo. Você pode, por exemplo, usar objetos e acessórios divertidos que tiver em casa para deixar o seu vídeo mais legal. Não é obrigatório editar o vídeo, mas sinta-se livre para editá-lo caso queira. Peça que seus pais ou responsáveis assinem o termo de autorização disponível aqui e o envie com o vídeo. Sem esse documento, não poderemos compartilhar a sua gravação. Durante a pandemia, o termo não precisa ser impresso. O seu pai, mãe ou responsável legal pode preenchê-lo no computador e enviar para a gente, declarando que autoriza a publicação. Envie o vídeo e o termo de autorização assinado para o e-mail joca@magiadeler.com.br. No e-mail, não se esqueça de colocar o seu nome completo, idade e cidade. O prazo para participar é até 19 de outubro. Participe! Compartilhe a sua opinião com leitores de todo o país. Agora, leia a definição sobre o texto instrucional trazida pela Wikipedia. Indica como realizar uma ação. Isso é texto instrucional. O texto instrucional, ele indica como realizar uma ação. Ele também
é utilizado para predizer acontecimentos e comportamentos. Utiliza-se uma linguagem objetiva e simples. Os verbos são, na sua maioria, empregados no modo imperativo, ou seja, mandando fazer. Porém, nota-se também o uso do infinitivo e o uso do futuro, do presente, do modo indicativo. Exemplo: previsões do tempo, receitas culinárias, manuais de instruções, leis, bula de remédio, convenções, regras, eventos, editais e propagandas. Tudo isso que eu li são textos instrucionais. Reflita sobre os termos que estão em negrito. O que eles significam? O que vocês acham? Toda vez que a gente vê os termos em negrito, né? Nós vamos lá no nosso livro agora. Eu quero ver se eu passo para lá. Só um momentinho. Ó. Vamos ver se aqui tem bastante coisa em negrito. Vamos ver. Não, peraí. Não, mas eu acho que no livro tem. Nós estamos no Aprender Sempre 2. No Aprender Sempre 2, a professora vai para a página... Peraí. Se não me engano, é logo no comecinho. Ó. Exatamente o que a professora estava mostrando para vocês. Tá vendo? Ó? É uma brincadeira. Então, nós vamos incentivar vocês a desenvolver novas habilidades. Então, nós vamos nos divertir com essa sequência didática, tá? Então, tem aqui, ó, tudo aquilo que a professora leu, ó. Tudo que a professora leu está aqui. Ó. E como vocês não estão com o livro, fica um pouquinho mais difícil, porque a professora Karen, é claro que fez um bem bolado, né, no dia da aula, mostrou algumas palavras em negrito, né? E eu gostaria de ouvir... Espera só um pouquinho. Gostaria de ouvir vocês um pouquinho. Quem anotou as palavras em negrito no dia dessa aula com a professora Karen? O que foi que vocês responderam aqui? É que aqui no livro não dá para a gente ver as palavras em negrito, mas quando eu vou na aula, já ensinei vocês como fazer, vocês pesquisam o Centro de Mídias São Paulo, entra lá no 4º ano, entra nos vídeos, e aí nós podemos ir na aula que a professora Karen deu, que foi no dia 4 de maio. Então, quando eu vou no dia 4 de maio, língua portuguesa, ó, eu vejo a professora Karen esse é um aqui. momento sensível que estamos passando Tiro ainda, né? Então, para ensinar a minha língua materna... toda a propaganda, pulo o teste, o programa a seguir é livre para todos os agora. públicos. Ó. Então, o título da aula de hoje é Ler Ela fala para do saber título mais da sobre aula, os a textos professora já falou. Sobre os textos Ela vai falar a aula que nós vamos ter Já hoje. trabalhamos textos instrucionais, né? Já trabalhamos, professora Karen. Lembro que foi uma sequência muito legal. Ela fala que criamos nós já alguns trabalhamos os brinquedos. textos Exatamente. Eu instrucionais. queria saber deles se eles lembram quais são esses textos. Já que nós já trabalhamos, né? Será que eles lembram quais são esses textos? Aí ela pergunta para vocês quais são esses textos instrucionais. Para construir um brinquedo, eu preciso de um texto instrucional também. Com certeza. Também serão produzidos por nós. Ó, E aí, lá leu na página 3, toda aquela parte vir agora um escrita texto que a instrucional professora de já como, leu, né, a professora Karen fez isso enviar também. esse vídeo sobre um filme, livro ou uma série. Tá vendo? Então, Teremos o vídeos Aprender que falarem Sempre de 2, que livros, vocês não filmes estão com ou ele em séries mãos... que sejam livres para todos os públicos. Ah lá. Se tiver dúvidas em relação a isso,
Tudo Mande um isso foi e-mail para lido joca@magiadelê.com.br. na aula, igual a professora Mary Ruth está fazendo. Usar objetos e acessórios divertidos que tiver em casa para deixar o seu vídeo mais legal. Não é obrigatório editar o vídeo, mas sinta-se livre para editá-lo, caso queira. Peça que seus pais... Aí os seus pais têm que No assinar, e-mail, né, o não termo de seja bem responsabilidade. diferente da organização de um ponto. Se a gente observar, os outros textos que nós lemos, eles eram organizados em passos. Esse aqui, ele está organizado em passos? Não, ele está dando todas as instruções de como enviar o vídeo da melhor maneira possível, dando dicas, algumas sugestões. Esse mas texto ele não instrucional tá que a passo gente está passo. vendo é um texto Não, instrucional tá grande. passo a passo, mas aqui, ó, se a gente observar aqui, ó, ele tem essas bolinhas aqui. Que são tópicos, né, professora? Exatamente, ele fez uma organização aqui em Vocês viram como é que é organizado em Então, tópicos? todo o nosso texto ele está organizado em tópicos. Ele começa ali no primeiro, falando o que usa para gravar. Sim. O que eu vou usar para gravar? Posso usar o meu próprio celular. Aqui nesse terceiro aqui já, ele já vai falando aqui, ó, de como fazer a sua indicação, né? Ó, gostei desse livro porque é legal? Já falou que não vale. Ele te explica. Como nós fizemos a nossa indicação literária. Lembra que eu falei com vocês? Eu falei com vocês, não era para fazer indicação literária falando apenas que era legal, mas vocês precisam falar o que mais tocou vocês quando leu aquele livro. Então, é muito importante essa aula da professora Karen. Quem não participou dela, quem não assistiu, acho bom dar uma olhadinha nessa aula. Citar os pontos positivos, negativos, o que mais gostou, o que menos gostou, para ficar completa a sua fala. Tem todas as informações de como fazer uma boa indicação aí? Sim, nós temos, né? Dizendo depois, acho que está na próxima tela. Exatamente. Se a gente olhar aqui nesse não está não. completo. Nesse tópico, não. Aí ele vem para o próximo e traz mais informações para deixar a sua Falar indicação. ali Viu como ela está livro, chamando a filme, atenção da de série, vocês para o alguma parte autor, do texto o instrucional? diretor do filme ou série, o ano de publicação do livro ou do lançamento do filme ou série. Tudo isso é A importante. editora que publicou o livro ou o estúdio que produziu o filme ou a série. Sem alguma dessas informações, tem como a pessoa identificar? Não, para ficar um vazio ali, né? Por exemplo, você precisa dar todas as informações, porque se a pessoa se interessar, ela tem todas as informações para encontrar aquilo ali depois, né? Exatamente. Sempre que eu vou um livro, por exemplo, se eu não colocar o título do livro, como é que vai achar? Às vezes um autor, ele tem vários livros. Exatamente. Tem o nome do autor, mas não tem o do livro, e aí? Fica incompleto. Então, ele vai te descrevendo como que... Não está ali passo a passo, está por itens, né? Mas como que você faz para você fazer essa indicação? Isso é um texto instrucional também. Aqui, nesse tópico, se a gente for observar, ele já falou para você como tem uma então, ela vai lendo todos os tópicos que a professora já leu para vocês. Eles têm informações que são relevantes para a participação nesse concurso. Se eu pular a leitura de um só, eu já posso ser eliminado. Indica como realizar uma ação. Também é utilizado para predizer acontecimentos e comportamentos. Utiliza-se uma linguagem objetiva e simples. Os verbos são, na sua maioria, empregados no modo imperativo. Porém, nota-se também o uso do infinitivo. Vocês estão aí, gente? Estou vendo vocês quietinhos aí no chat. Quem não participou dessa aula? Exemplo, previsões do tempo, receitas culinárias, manuais de Coloca aí para mim. Leis. O que vocês aprenderam nessa aula, do dia 4 de maio? Regras, eventos, quero ouvir vocês. Editais e propagandas. No futuro, como foi? Presente do modo indicativo. Nós podemos interagir. Professora Karen falando ao fundo, mas nós podemos interagir. O que vocês aprenderam dessa aula do dia 4? Provavelmente vai acontecer. Um exemplo desse futuro do indicativo seria... Vocês estão aí? O bolo deverá permanecer 40 minutos no forno.
Pedro está dizendo que caiu do Zoom, mas voltou, Deverá Pedro? permanecer? Não necessariamente, porque às vezes depende do... Cadê vocês, dor, alunos Lisa, do depende quarto da ano? Quero ouvir potência vocês. Vocês não ali, estão do seu assistindo o Centro forno, de né? Mídias? Mas ele dá, em média, o tempo, ele dá até as instruções de Essa aula, a como participação é de descobrir, né, se vocês. o Eu assisti. Então, fala para ou mim, o que não. você aprendeu É por dessa isso que aula? aparece esse deverá. Aqui, poderia dar um exemplo desse também, Ah, que nós legal. acabamos de ler. Um e-mail será enviado confirmando a sua participação. Também é um Legal. exemplo desse futuro do Você indicativo não aí. lembra, Pietro? Então, talvez você não tenha assistido, né? Porque quando lembra, E aí, anota, né? tem os termos que nós precisamos definir esses termos. Professora, mas não apareceu a ação lá na definição da Wikipédia, né? E aí? Você lembra se apareceu? Não lembro, Pro. Não apareceu. Mas por que que tem o ação aí? Se não aparece lá? Por que será? E aí, o que vocês acham? O que acontece? A ação, normalmente os textos instrucionais, a gente tem que fazer algumas ações, né? Isso mesmo. Como nós temos que fazer ações, por isso que apareceu aí a ação. Então, o que será que são esses verbos de ações? Nós já... Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho no que a professora está falando. Vou cortando aqui, mas a gente vai fazendo devagar, exatamente onde nós estamos, né? Eu deixei vocês ouvirem a professora Karen falando, porque eu vejo vocês participando do chat do Centro de Mídias, falando outras coisas que não tem nada a ver com a aula. Eu estou deixando, mas tem dia que eu entro e falo com vocês, gente, vamos voltar ao assunto da aula. Eu estou vendo apenas alguns alunos comprometidos. Outros estão falando em outros assuntos. Chega nessa hora, não sabem como fazer. Então, o que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês prestem atenção à aula. Espera aí só um pouquinho, que não é essa, só um momento. Só um pouquinho, que eu vou fechar aqui e vou abrir a aula certa. Aqui, ó. Língua portuguesa. Deixa eu abrir aqui de novo. Então, olha, eu voltei lá no primeiro, ó. Na primeira orientação, como eles disseram, olha como vem, tá vendo? Vem em tópicos, em tópicos. Então, quando eu vou escrever, eu também preciso ficar prestando atenção nos tópicos que aparecem. Como são os mesmos que aparecem no Aprender Sempre 2? Vamos lá em cima no primeiro tópico, ó, que é o mesmo. Ó, o vídeo pode ser gravado com uma câmera comum, a do celular serve. Apenas se certifique de testar a qualidade do som antes de começar a filmar e verificar se a luz do local da gravação está boa. Aqui tem alguma ação? O que vocês acham? Só nesse item aqui, ó. Não vamos fazer todos, tá? A Rebeca já disse aqui, ó, que a professora Karen falou em cortar, gravar, enviar. No modo imperativo, ficaria corte, grave, envie, verifique. Muito bem. Ó, uma coisa muito interessante aqui, já nesse primeiro, ó, é certifique. Ó. O que é se certificar? Certificar é tornar certo. Certificar é ter a certeza de que a qualidade do som é boa, certo? Então, o primeiro verbo que aparece aqui é certificar. Então, nós vamos colocar lá, na ação, ó. Primeira ação do livro, não é a ação lá do PowerPoint. Primeira ação é certificar. Está errado o que a Rebeca colocou? Não, está certo. Mas eu quero começar desde o primeiro tópico. Certificar. Certificar. Essa é a primeira ação. Lá naquele primeiro tópico. Vamos ver se tem outra.
Eu acho que tem. A Rebeca já falou que tem verifique. Então, vamos lá no primeiro para ver. Ó. Certifique de testar a qualidade do som antes de começar a filmar e verificar. Olha o verifique aqui. Ó. Verificar. Isso é também instruções. Eu tenho que me certificar, eu tenho que verificar. Ó. Tá? Então, certifique-se, verifique, tudo isso é verbo interativo. Verificar. Talvez esses verbos não estejam em negrito no livro, mas são ordens, são palavras no imperativo, né? Tem gente aí mexendo no som, gente. Fecha o sonzinho aí para não atrapalhar a nossa aula. Ok? Vamos para o segundo. Nós temos 7 minutinhos só de aula. Quero chamar a atenção de vocês para isso. Ó, no segundo parágrafo, que a gente vai parar nele, só aceitaremos vídeos que falarem de livros, filmes ou séries que sejam livres para todos os públicos. Se tiver dúvida em relação a isso, aí vem mais um verbo. Qual é o verbo, gente? Qual é o verbo que ele fala depois a isso? Coloca aí para mim no chat. Qual é o verbo que vem? Depois de relação a isso, vem um verbo. Qual é o verbo? O que eu tenho que fazer? Mande. É o verbo mandar. O que eu tenho que mandar? Um e-mail para a Joca, não é? Isso. Nós ajudaremos a checar a classificação indicativa do produto. Então, aqui, ó, tem uma ordem só. Qual é essa ordem? Mandar. O mandar também é uma ação. Ó, mandar. Então, mande. É um verbo. Então, se é um verbo, ele está no imperativo. Mande ou mandar é o verbo. Todo verbo tem R no final. Tudo bem? Vamos terminar, então, aqui. Ó. Falei que eu ia fazer só 2, né? Ó. Quando eu chego, então, nas ações, olha só. Espera aí, vamos começar daqui, do slide atual. Ó. Ela me dá... Ó, primeiro, ela me faz refletir. Qual é a ação, qual é o modo imperativo, qual é o modo infinitivo, qual é o modo indicativo. Isso a gente está estudando verbos, por isso que é difícil, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Preste atenção quando ela começa a preencher. A ação, ela indica uma atividade, um movimento realizado. O modo imperativo, ele expressa a ordem, pedido, desejo, alerta. O infinitivo é o estado natural do verbo, usado quando não há sujeito definido. Depois a gente vai estudar isso passo a passo. E o modo indicativo indica modo da certeza, de uma ação habitual. Então, o que eles significam? Eles significam que eu preciso prestar atenção aos verbos. Estou printando essa tela e vou mandar para vocês já já. Vocês precisam ter essa tela muito clara na mente de vocês. Então, hoje nós refletimos sobre as características dos textos instrucionais, nós definimos os termos ação, modo imperativo, infinitivo e modo indicativo. E talvez você fale assim, professora, eu não entendi, foi nada. Não tem problema. Estou colocando aqui para vocês, ó, vou colocar primeiro para o 4º ano B, o print dessa tela. Essa tela é importante você ter. É importante você observar, porque nós vamos voltar nessa questão. Nós vamos voltar nessa aula. Vocês vão entender o que nós vamos fazer, tá? Cada vez que você tiver dúvida, olha para essas orientações, esse print dessa tela, tá? Não precisa ficar preocupado, porque nós estamos apenas no começo da sequência didática. Vocês, talvez, no primeiro, no segundo e no 3º ano, nunca ouviram falar sobre isso, sobre verbos que dão ordens para nós, né?
Quando eu falo o verbo comer, comer é comer. É um verbo, mas ele não está me dando ordem. Quando eu falo assim, ó, Isaac, coma, mudou o verbo. Eu estou dando ordem para o Isaac comer. Vamos supor, estudar. Estudar também é um verbo. Ele não tem nada a ver com ordem, mas quando eu falo para o Natan assim, Natan, estude, eu estou dando uma ordem. Então, o mesmo verbo estudar, ele aparece no verbo, na função imperativa, no modo imperativo, ou seja, estude, coma, faça, atravesse, entendeu? Desliga a TV. Isso aí é o verbo desligar. Mas a mamãe não fala? Desliga a TV e vá dormir. Isso é um verbo imperativo. Isso a gente vê o tempo inteiro na casa da gente. Então, nós vamos estudar isso. Não fiquem preocupados, vocês vão conseguir entender, tá bom? Vamos voltar nisso durante toda essa sequência. Vamos tirar nossa fotinho? Abram aí, então, as câmeras. Isso, Rebeca, muito bem. Isso mesmo. Fale, abra, isso mesmo. Isso é modo imperativo. Eu estou dando uma ordem. Toda vez que eu dou uma ordem, feche. Falo direto aqui no Zoom. Gente, fecha o áudio. Ó, é um modo imperativo. Feche o áudio. Feche a câmera. Ou, agora mesmo eu falei, abram as câmeras. Isso é um modo imperativo. Tá vendo? Eu estou dando uma ordem para você poder sair na foto. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Emoji. Lá vai. Foi, muito bem. Ó, o Pedro apareceu. Faltou o Joaquim, né, Joaquim? Joaquim não apareceu. Gente, a gente se vê já já com matemática. Não precisa ficar preocupado. Eu não tenho livro Aprender Sempre 2. Não tem problema. Marca isso no seu caderninho. Marque alguns verbos imperativos. Depois a gente vai estudando isso devagar, tá bom? Quem recebeu o livro em PDF pode dar uma revisãozinha nessa aula e vocês vão entender que cada tópico tem verbos imperativos, tem ordens para você cumprir, se você quiser mandar alguma coisa lá para o Jornal do Joca. Tudo bem? Vejo vocês já já. Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre essa aula? O que vocês acham? A única coisa que eu acho que ficou meio complicada foi quando eles falaram a ação em negrito. Não tinha nada ali em negrito, mas nós podemos observar cada tópico e vimos que tem verbos imperativos ali, tá bom? Mas não precisa ficar preocupado, não, que a gente vai voltar nisso. Já já, matemática. Eu posto a foto, aliás, eu vou postar na frente de vocês, já vou deixar a foto postada aqui, enquanto a gente não começa. A gente se vê já já, tá bom? Deixa eu colocar logo a foto. Já postei. Agora eu vou postar também do 4º ano A. Já postei. Ok?